Vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimi nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor,
noite a todos, que a nossa união fraterna se intensifique muito nestes pequenos momentos que nos propomos nos reunir em pensamento e coração na casa da irmã Lina. Olha a importância e o valor que isto representa quando fazemos com amor, com querer bem. Com certeza temos dificuldades em dimensionar e avaliar. Estamos sendo acompanhados por equipes de trabalhadores do Senhor Jesus que utilizam as energias e as luzes que lá se formam para que sejam endereçadas também a muitos irmãos em necessidades muito grandes, por se encontrarem carentes, em dificuldades e muito sofrimento no plano espiritual. E desejosos que estamos de poder partilhar deste auxílio, rogamos a Jesus que aceite este nosso propósito. Estejamos atentos. Vamos acompanhar com alegria a continuidade do trabalho com o Sr. Odair na explanação das lições de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos, prezados companheiros de Jornada Evolutiva. Hoje eu vou abordar um tema muito importante para todos. Vou falar sobre o umbral na visão espírita. Muito se fala sobre o umbral como sendo um local de dor e de sofrimento. O que acontece é que muitos espíritas foram educados na religião cristã, a maioria católicos. Muitos pensam que o que ocorre na espiritualidade é semelhante ao que ocorre no mundo físico, mas não é. A ideia é de que os bons, após o juízo final, vão para o paraíso e viver no prazer para sempre. E os maus vão para o inferno, viver no sofrimento eterno, como, por exemplo, sofrer no fogo do inferno. Mas não é assim. Vamos entender a diferença entre viver no mundo físico e no mundo espiritual. Aqui, na terceira dimensão, onde nos encontramos na matéria densa, com corpo de carne e osso, estamos sujeitos às condições do ambiente que nos cerca. Por exemplo, se nós estamos num ambiente muito quente, nós sofremos com o calor, todos nós. Tanto os que são bons como os que são maus. Todos igualmente, não importa. Se estamos num ambiente muito frio, todos sofremos com o frio. Não importa quem seja. Por quê? Porque o nosso organismo físico aqui é igual para todos. Mas no mundo espiritual, as condições físicas do corpo espiritual, o chamado perispírito, é alterado pelo que a pessoa pensa e sente, e não pelo ambiente, como ocorre com os encarnados. Explicando melhor, quanto mais a pessoa for apegada às questões deste mundo, aos seus instintos, suas paixões e emoções, o seu corpo espiritual é mais pesado, mais denso. Quanto menos apegado aos instintos, paixões e emoções, mais leve é o perispírito, portanto menos denso. Essa densidade do corpo espiritual vai determinar em que condição ele vai estar após a morte do corpo físico. Então, o local para onde o espírito vai depois da morte é decorrência do que a pessoa pensa e sente. Quando uma pessoa morre sentindo ódio, tem apego muito grande a alguma coisa ou a alguém, um desejo forte de vingança ou
o remorso, seu corpo espiritual é mais denso. Essa condição mais densa faz com que o espírito vá ficar junto de outros espíritos com sentimentos semelhantes, que pensam da mesma forma, num ambiente pesado. O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, veio iluminar as consciências com verdades que às vezes são difíceis de compreender. A ideia que o homem criou de inferno com penas eternas, para onde vão os maus e não saem mais, não é verdadeira. Outra coisa que precisamos saber é que muitos nem chegam a perceber que morreram. Acham que nada mudou porque o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, é muito semelhante ao corpo físico. Outro fato é que o espírito que for para um lugar denso, no umbral, pode sair de lá assim que mudar a forma de sentir e pensar. O umbral é uma bênção para o espírito que tem o perispírito denso. Ele precisa passar por lá e ficar lá até expurgar suas energias pesadas que estão impregnando o perispírito. Assim que ele mudar sua forma de pensar e sentir, ele pode sair de lá e ir para uma condição menos densa. A verdade do que acontece no mundo espiritual é que cada um escolhe onde vai ficar depois da morte. Num lugar mais denso ou menos denso, de acordo com o pensamento ou sentimento. Ao mudar a forma de pensar e sentir, o espírito vai para outro lugar mais ou menos denso. É por isso que existem tantos relatos de equipes socorristas, equipes do bem, que passam pelo umbral recolhendo aqueles que já mudaram a forma de pensar e sentir. Isto é, expurgaram as energias pesadas do perispírito e podem ser levadas para postos de socorro ou colônias do mundo espiritual. Quem quiser pode chamar uma colônia do mundo espiritual de céu, mas sabendo que lá a vida continua com trabalho e estudo, se preparando para nascer de novo. Da mesma forma, pode-se chamar de inferno as regiões mais densas, como são as cidades das trevas. Muitas pessoas que desencarnaram por não saberem que morreram, acham que estão vivas, continuam em suas casas, fazendas, carros ou pelas ruas, à procura do que estavam habituados, à procura de alimento, de água, em busca de abrigo, como se estivessem encarnadas, sentindo as emoções do meio. É por isso que os viciados continuam à procura de drogas e se tornam obsessores de encarnados, induzindo-os mais e mais aos vícios para sentirem as sensações. Procuram por cigarro, bebida alcoólica, maconha, cocaína, etc. Esses espíritos não percebem que estão ali pela própria decisão deles. Não existe nenhum lugar onde Deus vai mandar alguém ficar ao desencarnar. Não há um lugar pré-determinado, ou um lugar de penas impostas ou qualquer castigo. Tudo se baseia num conceito fundamental de liberdade. Cada um vai para onde quer, fica onde quer, quanto tempo quer, tudo é determinado pelo seu padrão vibratório de pensamento. Outra coisa que devemos saber é que nós, os encarnados, quando estamos acordados, pensamos com o corpo, mas quando dormimos, o perispírito se desliga do corpo e a gente passa a pensar pelo corpo espiritual. Então, quando dormimos, estamos no ambiente com o qual temos sintonia. Então, enquanto estamos encarnados, temos nosso ambiente espiritual determinado pelos nossos padrões de pensamento e sentimento. Daí a importância de vigiar e orar, ensinada por Jesus.
Algumas pessoas perguntam: quando morremos, para onde nós vamos? A pergunta deveria ser: onde nós estamos agora? E a resposta é: vamos ficar na mesma condição de agora. Outros perguntam: será que vou passar pelo umbral? A resposta é: aqui já é o umbral. À nossa volta estão espíritos que nós mesmos atraímos por afinidade de pensamento e de sentimento. Onde nós estamos agora é onde vamos estar quando desencarnar. Precisamos saber que somos espíritos e as consequências são imediatas. E todas as nossas decisões do cotidiano devem estar voltadas para termos o controle das nossas emoções. O nosso organismo precisa das emoções como raiva, medo, alegria, tristeza, prazer, etc., para sobreviver, mas precisamos ter controle sobre elas. Como seres conscientes, devemos fazer uso dessas paixões e emoções apenas no limite do necessário. Ter uma tristeza é muito natural, mas essa tristeza tem que se extinguir rapidamente. Não devemos ficar convivendo com essa tristeza no futuro. O homem tem liberdade e tem que saber fazer uso dessa liberdade, manter-se livre. Esta é a grande saída para o bem-estar e para a saúde. Quanto aos espíritos mais evoluídos, os bons espíritos, eles não ficam necessariamente só num lugar bom, no céu. Eles vão onde podem ser úteis. Eles têm a capacidade de penetrar em regiões de energias pesadas em busca de um objetivo que possa ser alcançado, desde que não seja por um período longo que os prejudique. Eles têm a capacidade de alterar a densidade do seu organismo espiritual, tornando-o mais denso sem nenhuma maldade, mas para ser útil em alguma missão, como de resgate de espíritos do umbral, local muitas vezes muito pesado, como é o caso de cidades do mundo espiritual inferior. Ao aparecer para um indivíduo invisível, ao aparecer na forma invisível, o espírito evoluído pode até inspirar. No entanto, se ele baixar o seu padrão vibratório e se tornar visível, é muito mais fácil tocar no sentimento daquele que será orientado para um despertamento, sugerindo e estimulando um recomeço. O espírito que está em regiões densas deve pedir ajuda, não deve ter orgulho. Muitos espíritos evoluídos passam pelo mundo espiritual, desde o mais denso até o menos denso, sempre procurando despertar os sofredores. Mas o que eles não podem fazer é agir pelo outro. O encarnado, que tem uma ligação afetiva com alguém que possa estar no umbral, numa condição ruim, não importando a situação em que ele esteja, pode acessar a mente daquele espírito. Se você ficar acessando a mente com tristeza e pesar, vai transmitir uma angústia. Mas se você enviar mensagem de fé, de esperança, estímulo, otimismo, ele vai sentir um impulso, uma força, uma luz, uma motivação para melhorar a forma de pensar e sentir e, consequentemente, melhorar o seu padrão vibratório. Com a soma dessas motivações, estímulos, mais a vontade própria, então ele poderá sair daquela condição, daquele estado de sofrimento e ser resgatado. Muito bem. Assim, nós encerramos por hoje e damos graças a Deus pela oportunidade. Vamos agora nos acomodando, desligando-nos das nossas preocupações para fazermos as nossas vibrações de hoje. Vamos vibrar inicialmente pela paz mundial,
pelos dirigentes de todas as nações da terra, rogando a Jesus que os envolva com muita luz, afastando deles qualquer influência do mal. Vamos vibrar pela nação brasileira, rogando a proteção do alto para os nossos governantes. Vibramos pela velhice desamparada, pela juventude transviada, pelas crianças abandonadas, pelos viciados, pelos moradores de rua, pelos presidiários, enfim, por todos aqueles que estão num leito de dor. Vibramos pela paz de cada família, inclusive a nossa. Vibramos pelos nossos parentes e amigos necessitados. E, finalmente, vibramos por nós mesmos, pedindo a Jesus que nos livre de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos ao Senhor Odair por suas informações que nos auxiliam a compreender melhor e entender o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, comportamento, pois influem no nosso viver de hoje e também quando voltarmos ao plano espiritual. Agradecemos todos que nos acompanharam e somos muito gratos também às fraternidades espirituais que se fizeram presentes a Jesus e a Deus nosso Pai. Assim, pedimos a permissão para o encerramento das tarefas de hoje. Fiquem em paz, graças a Deus.